Que bom que você está aqui nessa manhã, que legal. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, mas quando eu estava vindo para cá, eu não pretendo deixar de lado o que eu preparei aqui, não. Eu pretendo pregar tudo que está aqui, aquela minha hora e meia de pregação, como sempre, né? Mas eu preciso compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração aqui, que eu entendo que é fundamental para cada um de nós aqui, é fundamental para a nossa vivência e para a nossa sobrevivência nesse mundo. Eu acho que ninguém aqui está com pressa de morar com Jesus. Eu acho que aqui a maioria de nós ainda pretende ficar por um bom tempo aqui nesse mundo. Mas é preciso que você se lembre que a Bíblia diz que aqui nesse mundo nós passamos por aflições. No entanto, no mesmo ato em que Jesus diz que nesse mundo nós passamos por aflições, ele diz: porém tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ou seja, o sistema desse mundo é um sistema que já foi vencido. Nós não estamos aqui para guerrear coisa nenhuma contra nada. A nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra absolutamente nada desse mundo, mas contra principados, potestades, forças demoníacas que dominam e gerenciam mentes e corações, formando e fazendo acontecer o sistema desse mundo. E nós, como igreja, fomos chamados para fora desse sistema, para dentro de um outro sistema chamado o Reino de Deus. A própria palavra igreja, eclésia, significa aqueles que foram chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do sistema aonde quem comanda, aonde quem domina é o diabo, é Satanás, que é o Deus desse mundo. A Bíblia não esconde e não coloca um título diferente para o diabo. A Bíblia chama Satanás de o Deus desse mundo. Nós sabemos que o Senhor de todo o universo, de todas as coisas, é o nosso Deus. Mas o sistema desse mundo está nas mãos do inimigo, e por isso nesse mundo a gente passa por lutas e aflições, porque o sistema desse mundo não gosta do sistema onde nós estamos inseridos, que é o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte aqui em 2 Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: quanto a você, logo no versículo 1, ele diz: quanto a você, meu filho na fé, fortifique-se na graça. Ele não diz fortifique-se na doutrina, disso ou daquilo outro. Ele diz fortifique-se na graça. Só existe uma maneira de você genuinamente vencer as forças desse mundo que vêm contra você, para causar aquilo que Jesus disse que o sistema desse mundo causaria. Porque quem causa aflições na sua vida não é Deus. Quem causa aflições na sua vida é o sistema desse mundo. Preocupações, lutas, dificuldades, etc. e tal. Então ele está dizendo: Timóteo, fortifique-se na graça. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele não está dizendo fortifique-se na graça que há na igreja. Claro que a igreja é um veículo da graça. A igreja é um repositório da graça. Mas a graça é Jesus. A igreja é um repositório da graça, ou deveria ser, mas infelizmente nem todas as igrejas que existem por aí são um repositório da graça. Muitas vezes são repositórios da lei. E aqui não diz fortifique-se na lei, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu e aprendeu de mim, e nós sabemos que o apóstolo Paulo é a figura bíblica, o teólogo da Bíblia, o mais importante
teólogo de todos os tempos. Você tem uma opção de teólogos ao longo da história super importante, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e etc, 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 e vários outros aí, de grande importância. Porém, aquele que é o grande pai da teologia é o apóstolo Paulo. E ele está dizendo, aquilo que você aprendeu de mim, e o que o apóstolo Paulo ensinava e pregava? Simplesmente nada, nada, nada além de graça. Graça. Para cima e para baixo, favor imerecido, escrevendo epístolas para combater aqueles que eram anti-graça, que eram contrários à graça, como por exemplo a epístola que ele escreve aos Gálatas, que é talvez a epístola master do combate ao legalismo, irmanada com a epístola de Colossenses, que é a sua epístola gêmea. Fortifique-se naquilo que você aprendeu de mim, que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo transmita também a outros homens fiéis, idôneos, para que eles instruam a outros. Ou seja, Paulo está advogando aqui que Timóteo inicie uma cadeia, ou dê continuidade a uma cadeia, que ele, apóstolo Paulo, recebeu de Jesus, uma cadeia começada por Jesus, uma cadeia de ensinos, de doutrinas, de princípios, de valores, começando em Jesus, que passa para Pedro, Tiago, João, Paulo. E Pedro, Tiago, João e aquela turma toda teve que aprender com Paulo, porque eles mesmos não receberam uma revelação plena, completa, total da graça, e tiveram que aprender com Paulo. Não foi fácil para a maioria deles. O primeiro a entender de forma mais fácil foi João, e o último a compreender foi Pedro. Mas aprendeu, compreendeu, e no final da epístola, a segunda epístola de Pedro, você vê Pedro dizendo, olha, meus irmãos, deem ouvidos àquilo que prega o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, porque muitas coisas que ele fala são difíceis da gente compreender, mas é de Deus. E as epístolas de Pedro são epístolas a respeito de um único tema. Um único tema. As duas epístolas de Pedro são epístolas girando em torno de um único tema: graça em meio às provações, graça em meio às aflições. No mundo vocês passam por aflições, mas fortifiquem-se na graça e vocês tenham bom ânimo, porque o sistema do mundo já foi vencido. Então aqui Paulo começa dando esse encorajamento. Agora eu quero pular um pouco mais para frente, no capítulo 3, e ele diz assim agora no capítulo 3. Mas você, Timóteo, precisa saber do seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Prestou atenção no que Paulo está dizendo aqui? Eu não sei dizer, e qualquer um que tente dizer para você, se Jesus está vindo amanhã para buscar a sua igreja, qualquer um que diga isso para você é um falso profeta. Qualquer um que tente adivinhar a data, quando a igreja vai ser arrebatada, quando vai começar a grande tribulação, o anticristo vai se manifestar, qualquer um que tente adivinhar essa data é um falso profeta, é um mentiroso, safado. Mas uma coisa é líquida e certa: hoje, dia 10 de novembro de 2024, nós estamos mais perto da data do arrebatamento do que ontem, do que na semana passada, do que no mês passado. Isso é uma matemática infantil de se fazer, não é? Hoje, obviamente, está muito mais perto. Então, nós estamos vivendo hoje, muito provavelmente, aquilo que Paulo chama aqui de últimos dias. Se naquele tempo já estava ruim, você imagina o que está diante de nós. E ele diz: sobrevirão tempos difíceis, tempos de aflições. Nós pensamos em aflições em termos de prisão, perseguição, encarceramento, tortura e morte por Jesus. E não nos tocamos que muitas vezes o que Paulo chama aqui de tempos difíceis está em um nível, antes de mais nada, psicológico.
para depois acontecer a nível físico, para acontecer a nível manifestado no dia a dia. Há uma pressão psicológica, há uma pressão emocional, há uma pressão ideológica contra a mentalidade judaico-cristã. Eu creio que alguém aqui é capaz de perceber isso na sociedade de hoje, no mundo de hoje. Isso não é privilégio do Brasil, está acontecendo de tudo quanto é canto. Nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, em todos os cantos. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, metidos à besta, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, tendo um formato, algo que você olha e identifica como aparente caráter divino, mas negando o poder da piedade, negando o poder de Deus. Então, na sua última frase aqui, na sua última qualificação, ele diz: metido nesse rolo estão inclusive homens e mulheres que são ditos de Deus, igrejas e denominações. Então, o que Paulo está dizendo em última análise para Timóteo? Timóteo, abre o teu olho e convida homens e mulheres idôneos que vão passar, que vão dar continuidade a essa corrente, que começou em Jesus, que Jesus passou para os seus discípulos, que passou para Paulo, Paulo que passou para Timóteo, Timóteo que passou para fulano, ciclano, beltrano, para chegar até o século 20, 21, e nós continuemos dando essa continuidade, essa corrente, até o dia em que Jesus venha buscar a sua igreja. Nem todos dão continuidade a essa corrente, mas nós na Nova brigamos por manter essa continuidade. Por isso a gente não se importa de agradar certos círculos religiosos. A gente prega a verdade, a gente prega a graça, a gente anuncia a fé, doa a quem doer, incomoda a quem incomodar, pagando muitas vezes o preço de perder amizades, relacionamentos, convites, pregações aqui, ali, acolá, seminários, conferências e etc. A gente vai, obviamente que vai alcançando outras pessoas que estão interessadas em conhecer a verdade, a graça, estão interessadas em conhecer genuinamente Jesus, que mudam o seu pensamento e o seu coração e passam a fazer parte desse novo círculo, dessa nova comunhão. Mas há muita gente que prefere: não, eu prefiro me manter dentro do círculo da religiosidade. Aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho convites, aqui eu tenho interesses, e eu prefiro permanecer aqui. A gente prefere a verdade. A gente paga o preço que tiver que pagar, que se dane. Então, você prestou atenção no que Paulo disse? Nos últimos tempos vão surgir ele descreve tanta coisa, tanto defeito, quase que eu digo qualidades. Ele descreve tanto defeito, tanta coisa ruim, que eu olho para o que a gente vê hoje na sociedade e eu vejo o retrato daquilo que Paulo está descrevendo aqui. Nós aqui na Nova, há algumas semanas atrás, eu recebi um testemunho fantástico, um dos mais maravilhosos que eu já ouvi. Uma menina da geração nova, a Laura, filha da Tati, que é uma das nossas musicistas aqui, tecladista, e do Brucati, que é
um estudioso da Bíblia, também é músico, luthier, faz bateria, etc. e tal, cara fantástico. A filha deles, mais velha, a Laura, menina de 11 para 12 anos, perdão, a mais nova deles, menina que está de 11 para 12 anos, não tenho certeza se ela tem 11 ou 12, mas está por aí, nessa faixa etária. Ela treina e pratica karatê e foi classificada para participar do campeonato mundial no Japão. Com toda a dificuldade e tal, ela conseguiu o dinheiro da passagem, o pai foi com ela competiu e só não foi campeã mundial por uma injustiça gigantesca de que na luta final ela lutou com uma menina que tinha uma faixa acima da faixa dela. E por causa disso, embora ela tenha vencido a luta, deram a vitória para outra, porque seria uma vexame, uma vergonha dar um campeonato mundial para uma menina com uma faixa abaixo da outra que estava acima. Ela voltou chateada pra caramba, ainda não tive nem a oportunidade de falar com ela, mas ela não tinha nada que estar chateada. Pelo contrário, ela devia estar super orgulhosa daquilo que ela fez. E uma coisa me chamou a atenção, porque se fosse somente isso, já seria uma coisa muito legal. Mas ela foi chamada, antes até desse campeonato, ela foi chamada, ela recebeu uma tarefa na escola, de ler um livro e fazer uma apresentação sobre esse livro. Ela teria 2 minutos para fazer um resumo, uma apresentação do livro que ela leu. Ela poderia escolher qualquer livro. Ela escolheu o livro da pastora Denise, O Fruto do Espírito. Ela poderia ter escolhido o livro do Robin Hood, ela poderia ter escolhido Os Três Mosqueteiros, ela poderia ter escolhido Harry Potter, mas ela escolheu um livro evangélico. E não é o fato de ser um livro da pastora Denise. Podia ser do Kenneth Hagin, podia ser de qualquer autor evangélico, podia ser de qualquer um. E ela em 2 minutos foi lá, pregou o evangelho para a turma e para os pais que estavam presentes. E a grande maioria desses pais, ou todos e os professores, pediram a ela que, por favor, levasse o livro, que eles queriam comprar o livro. Ficaram interessados em receber o livro. E eu vendo aquilo no vídeo, me mostrou o vídeo. Me mostraram o vídeo dela ministrando aquilo. E eu falei, meu Deus do céu, uma menina de 11 ou 12 anos, com essa coragem, com essa ousadia, porque a partir disso ela poderia sofrer chacota e bullying por parte de outros coleguinhas, porque pessoal, gente, criança nessa idade começa a virar aquela criança cruel, não é verdade? Criança com 11, 12 anos começa a zoar os outros, né? Já começa a entrar na fase da zoação. Ela poderia sofrer bullying, zoação e etc e tal. Ela teve ousadia pra caramba para fazer isso. Aí você pergunta assim, mas como é que essa menina, com essa tão pouca idade, teve ousadia para fazer isso? Você pode imaginar um monte de respostas, mas a primeira resposta que vem na minha cabeça é: essa menina, ela recebeu em casa uma coisa chamada educação dos seus pais. Influência, porque educar é influenciar. Ela recebeu influência dos seus pais. Aí eu pergunto para você uma coisa, deixa eu saber aqui, quem está presente aqui hoje, nesse encontro, que é parte de um grupo de conexão? Levanta a mão bem alto. Espera aí, só você que faz parte de um grupo de conexão, levanta a mão bem alto. Inclusive você que é parte de um grupo de conexão familiar. Espera aí, não baixa a mão já não. Vamos exercitar o deltoide aqui um pouquinho. Você que é parte de um grupo de conexão familiar, levanta a mão bem alto. Então olha só, eu estou vendo, ok, obrigado. Você percebeu que metade ou mais da metade de nós não faz parte nem de um grupo de conexão comum, onde você convida amigos, vizinhos, gente da igreja, ou de um grupo de conexão familiar, onde você se reúne, marido com a esposa, os filhos, para ministrar a palavra de Deus. Percebeu isso? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Por que a gente faz grupos de conexão?
Eu quero que você bote na sua cabeça, no seu coração, de uma vez por todas, que grupo de conexão não é G12. G12 é um sistema de manipulação cujo valor principal são estatísticas e números. Grupos de conexão é um sistema onde o que nós mais valorizamos são vidas. G12 valoriza discípulos. Grupo de conexão valoriza filhos. A gente tem um conceito extremamente errado sobre discipulado. Extremamente errado na igreja. Conceito completamente errado. Aí você diz assim, pastor, mas foi Jesus que disse para os discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos. E eu vou dizer para você uma coisa, apenas em um evangelho, no evangelho de Mateus, isso aparece. No evangelho de Marcos, Lucas e João, Jesus apenas diz, ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, a todo aquele que crê, for batizado, será salvo. E interessantemente, o evangelho, cada um dos evangelhos foi escrito para um público diferente, historicamente falando. Historicamente, o evangelho de João foi escrito para as igrejas da Ásia Menor. Historicamente falando, o evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, o público romano. Historicamente falando, o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Lucas era grego, escreve o evangelho para os gregos. O evangelho de Mateus, historicamente, foi escrito para o público judeu. Mateus era judeu e há uma suspeita muito forte por parte dos historiadores e estudiosos da Bíblia de que o evangelho de Mateus originalmente tenha sido escrito em hebraico e não em grego. Até hoje ninguém encontrou um original do evangelho de Mateus escrito em hebraico. Mas muito provavelmente, por ser ele judeu, objetivando alcançar o público judeu, é o evangelho onde Jesus é apresentado como Messias, como aquele que veio em nome do Pai para estabelecer o reino de Deus. Então é onde ele é exaltado como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque era um evangelho escrito para o público judeu ser convencido de que Jesus é o cumprimento das profecias. E nenhum outro evangelho se fala tanto que Jesus fez isso ou aquilo para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. É o evangelho onde mais é citado esse tipo de coisa, onde mais se cita, é citado o Antigo Testamento. Foi feito isso, Jesus fez assim, assado. Por exemplo, capítulo 8 de Mateus, vem descrevendo Jesus curando, um após o outro, gente após gente. Um leproso, a sogra de Pedro, o servo do centurião, uma multidão de pessoas. E no final, Mateus diz o seguinte, e Jesus fez tudo isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E no judaísmo havia um conceito de discipulado. Qual era o conceito de discipulado no judaísmo? Eu trago você, eu sou um rabino. Eu trago você para ser meu discípulo? Não. Eu trago você para ser agora um discípulo da Torá. O meu objetivo como discipulador não é fazer de você uma cópia de mim, mas fazer de você alguém que compreenda e entenda a Torá, os 5 primeiros livros, os livros da lei. Você compreendendo a Torá, você agora se torne um divulgador da Torá. Qual era o conceito de discipulado na cultura grega? A cultura grega era diferente. A cultura grega funcionava do seguinte, a cultura grega era uma cultura fundamentada em filosofia. Então, o sujeito podia ser discípulo de Sócrates, de Platão, de Tales, enfim, de um daqueles famosos tradicionais filósofos. Qual era a ideia? Você vai aprender de mim, eu sou o filósofo. Você se torna o meu discípulo para que você se torne
um divulgador de mim. Você se torne uma repetição, um clone meu. Então agora você é identificado como um discípulo de Platão, porque você anuncia o que Platão ensinava. Você aprendeu de tal maneira, tão profundamente, que você é uma cópia de Platão. E nós tratamos discipulados na igreja, onde nós queremos fazer discípulos de nós mesmos, quando nós deveríamos estar interessados a fazer discípulos de Jesus. Por isso Paulo, a última vez onde você vê a palavra discípulo sendo citada na Bíblia, é justamente ali em Mateus. Depois a palavra discípulo ou discipulado não é citada em lugar nenhum na Bíblia. E Paulo, quando dá alguma conotação em relação a isso, ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, imitem a Cristo como eu imito. Não tentem me imitar. Não tentem ser cópias minhas. Sejam copiadores de Cristo como eu quero ser um copiador dele. Aí a gente pega e leva isso a um nível tão raso que a gente se esquece que as nossas crianças e jovens estão expostos a um mundo que quer fazer a cabeça deles. Depois tem muito pai crente que não entende por que o seu filho fez vestibular, fez o Enem, passou para a Universidade Federal, em especial para alguma cadeira relacionada com humanas, e na faculdade ele volta completamente diferente. Ele era um menino calmo, tranquilo, frequentava a igreja, obediente aos pais. Ele volta revoltado, com o cabelo pintado de rosa. Ele volta com uma linguagem chamando todos de todes. E os pais não entendem por que perderam o filho. Foi criado na igreja. Não basta ser criado na igreja, precisa ser influenciado em casa por pais que dão um testemunho de vida cristã genuína, que são discípulos de Jesus, que não se permitiram ser massa de manobra na mão de um sistema do tipo G12, nas mãos de um pastor, chamado pastor, mas que na verdade muitas vezes é um lobo em pele de ovelha, que está ali para fazer números, para fazer dinheiro. Então a gente precisa se tocar que nós estamos vivendo num mundo num mundo que é mau, que é cada vez pior, e você precisa se lembrar que os escritores bíblicos do Novo Testamento usavam e falavam do sistema desse mundo usando palavras código para evitar ou para segurar um pouco a questão do peso da perseguição. Então muitas vezes eles se referiam ao sistema desse mundo como Roma, outras vezes como Babilônia. E quando você vai ao livro do Apocalipse, você começa a compreender uma coisa muito simples. O sistema da Babilônia, ele não tem remédio, ele não tem salvação. Você entende que o sistema da Babilônia é como um Titanic que bateu no iceberg e ele está destinado a afundar. Não há nada que você possa fazer para evitar o afundamento do Titanic. Você consegue entender? O que você pode fazer? Você pode salvar pessoas que estavam no Titanic e que estão agora boiando ou estão em algum barquinho de resgate. Você pode salvar as pessoas, mas o Titanic não tem jeito. Deu para entender? A nossa missão não é salvar o mundo. A nossa missão é salvar as pessoas que estão no mundo. Mas como é que a gente faz isso? A gente começa com a nossa casa. Eu não consigo entender aquele camarada que diz que tem chamada para ser missionário, está disposto a largar tudo para ir para a África. Mas eu olho para a casa dele e a mulher ele trata como se fosse uma empregada, uma funcionária. Os filhos têm horror da igreja. Eu não consigo entender o chamado dessa pessoa. Porque se ele tem uma chamada para ser missionário, o primeiro campo missionário que ele tem é a casa dele. E se ele não está conseguindo ser missionário dentro de casa, vai conseguir ser missionário na África? Jesus fala isso. Cara, o sujeito está preocupado em ganhar o mundo e se esqueceu de cuidar da própria vida. Ele diz: tolo, ainda hoje
virão cobrar a tua alma. E o que você vai apresentar para Deus? Você está entendendo que quando a gente convida você para ser parte de um grupo de conexão, quando a gente convida você para fazer a sua família, o seu grupo primário, seu grupo de conexão primário, a gente não está te convidando para um sistema para ganhar gente, para ganhar números, para aumentar a arrecadação financeira da igreja. A gente está convidando você para um sistema de salvação de vidas. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue entender que existe uma filosofia woke? Você já deve ter ouvido falar dessa desgraça. A filosofia woke está influenciando seus filhos na escola, na rua, na internet, nos bares, nos cinemas. Aonde você vai escutar a filosofia woke, que você que já tem uma certa idade nem sabe o que é. E que muitos jovens com 20 anos de idade já ouviram falar, mas também não sabem o que é. E eu vou dizer para você o que é filosofia woke. A filosofia woke, a palavra woke, é o passado do verbo awake, que significa despertar. Então, woke significa acordado. Woke era um verbo usado nos anos 30 pelo movimento antirracista dos negros na América do Norte. Então, a filosofia era: você que é negro, desperta, acorda, esteja woke, acordado, para lutar contra a opressão racista. Esse termo foi sequestrado por uma geração que hoje é chamada de geração floco de neve. E floco de neve é diferente de uma geração como a minha, que está mais para a geração do aço. Porque aço aguenta temperatura, paulada e tempestade, mas floco de neve rapidinho derrete. Sequestrou esse termo. E o que é o movimento woke? É uma mistura de pós-modernidade com neomarxismo. O que advoga para resumir aquilo que está escrito em livros dessa grossura, eu vou explicar para você em uma frase curta e rápida. O que é o pós-modernismo? É o relativismo absoluto. Então não existe verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Cada um tem a sua. Para você, pode ser verdade que a Bíblia seja fundamental para uma vida abençoada. Para mim, não é. Então, cada um vive o que quer. Para você, o que é normal é uma coisa. Para mim, o que é normal é outra. Mas eu não posso dizer que o meu normal se baseia na verdade, porque a verdade cada um tem a sua. Tudo é relativo. E o que é o neomarxismo? O neomarxismo, diferente do marxismo, o marxismo advogava o seguinte: nós precisamos tomar os meios de produção pela força, e eles passarão a pertencer ao Estado. O neomarxismo advoga algo diferente. Não, isso aí deu errado, sempre deu conflito, dá uma luta que não acaba nunca. Então o que a gente precisa fazer? Esquece a luta revolucionária, armada, briga, paulada, pedrada. Esquece isso, que isso não funciona. O que a gente precisa é ganhar os meios da cultura. Então a gente precisa invadir escola, universidade, cinema, teatro, televisão e todos os meios onde exista algum resquício de cultura, algum espaço de cultura, e lá fazer a cabeça dos mais jovens. Os mais velhos não tem jeito. A gente vai fazer a cabeça dos mais jovens. E esse pessoal já vai crescer acreditando, por exemplo, que os seus pais não são as pessoas mais adequadas para dar a você educação. Você pertence ao Estado. O Estado é o grande pai e a grande mãe que supre tudo o que você precisa. E hoje a filosofia woke advoga o seguinte: no futuro você não terá nada, porém será feliz. Porque tudo o que você precisa, o Estado vai te dar. Tudo que você deseja e quer vai chegar na sua porta, num drone. Você não vai comprar nada, você só vai alugar. Porque você não poderá e não precisará ser proprietário de nada. Porque no futuro, propriedade privada será uma coisa do passado. E você será feliz assim. Se você não se tocar e se despertar que existe uma ideologia
forçando a barra para que você perca a sua liberdade, você vai ser levado para uma gaiola sorrindo. Aliás, muitos já estão nessa gaiola ideológica, mental, psicológica e felizes da vida porque estão escravizados, muitas vezes dentro das igrejas. E nós fomos chamados para sermos livres, mas a liberdade não começa do lado de fora. A liberdade, ela começa do lado de dentro. Porque se eu for prisioneiro do lado de dentro, eu não preciso de barras para me segurar. E se eu for livre do lado de dentro, não importa as barras que coloquem do lado de fora, eu sempre serei livre. Então nós precisamos nos conscientizar de que nós estamos em meio a essa guerra cultural e entendermos que não há nada, absolutamente nada mais importante, nem para mim, nem para você, do que o reino de Deus. Incrível que a gente hoje tenha que dizer isso aos crentes, porque os crentes primitivos tinham essa concepção já enraizada na cabeça, não existe mais nada. Isso estava tão enraizado, tão fortemente enraizado na mente deles, que quando vinham o governo de Roma, proibia a pregação do evangelho, ameaçava, prendia e matava os crentes, eles iam felizes da vida para a morte, sem negar a fé. Por quê? Porque havia uma raiz dentro deles, que eles sabiam que esse mundo é passageiro, a coisa mais importante é Jesus, a coisa mais importante é o reino de Deus, e se eu tiver que morrer pelo reino, é um privilégio. Se eu puder viver para o reino nesse mundo, amém. Mas se eu tiver que morrer pelo reino, cara, o apóstolo Paulo, nos últimos dias, diante da perspectiva da sua execução, ele disse, cara, eu estou feliz da vida. Por quê? Porque eu completei a carreira. Eu cumpri o meu chamado. Eu divulguei o reino, eu fiz aquilo que eu fui chamado para fazer, o que eu tinha que fazer. Agora eu já deixei a tarefa na mão de outros que vão levar isso aí adiante. Meu irmão, não permita que essa corrente termine em você. Essa corrente que começou com Jesus, que passou para Pedro, Tiago, João, que passou para Paulo, que passou para Timóteo, que passou para fulano, ciclano e chegou até nós, não vai parar em mim. Mas eu quero que você diga, não simplesmente um amém, eu quero que você tenha uma convicção no seu coração. Porque ao longo da história, eu estou há mais de 30 anos no ministério, eu já vi gente chegar e ir embora, gente que veio e jurou fidelidade até os últimos dias, e que hoje está prisioneiro do legalismo, da religiosidade, que jurou fidelidade até os últimos dias, mas que preferiu algo que agrade os seus ouvidos do que a verdade. Então, eu não quero que você simplesmente diga amém, eu quero que você se conscientize para ter uma convicção no seu coração. Eu não estou onde estou por um acaso. Se você pensa e imagina que você é membro da Nova por um acaso, então qualquer lugar te serve. Qualquer igreja te serve. É bom aqui, é bom ali, também é bom acolá. É tudo a mesma coisa. Eu uma vez fui falar isso para uma pessoa. A pessoa se queixou comigo que nós não estávamos mais dentro de um determinado grupo religioso. E eu disse, não, mas é tudo a mesma coisa. Querendo acabar com a discussão. Ela falou assim para mim, não é tudo a mesma coisa não. Ela começou a explicar por que não era a mesma coisa. Eu sabia, cada palavra que ela estava dizendo, eu concordava de A a Z. Cada palavra que ela disse estava coberta de razão. Coberta de razão. Porque eu sei, não é tudo a mesma coisa. A gente se importa e às vezes se deixa valer, se deixa impulsionar pelo dourado da pílula, se esquecendo que muitas vezes dentro da pílula o que tem é veneno. Ninguém oferece a um cão de guarda um pote de veneno. Ninguém.
que queira invadir uma casa e assaltar, e sabe que lá tem um pitbull tomando conta, ninguém dá a esse pitbull um pote de veneno, porque o cachorro, ele não é estúpido ou idiota, e ele fareja, ele sabe, isso aí não é comida. Se eu quero tirar esse cão para invadir a casa, roubar, matar e destruir, eu boto o veneno dentro de um bom pedaço de filé mignon. Aí, eu vou matar o cachorro. Eu vou matar o vigia. Não se impressione pelo dourado da pílula. Conheça qual é o conteúdo que há dentro da pílula. Para que você não seja, em hipótese alguma, em momento algum, seduzido por aquilo que parece muito legal, mas que cai dentro daquilo que Paulo falou. Tem aparência de piedade, negando, entretanto, o poder, negando, entretanto, a verdade, negando, entretanto, a realidade do reino que é a graça. Tenha uma convicção interior. Se você tiver uma convicção de que o que mais vale nesse mundo é o reino, que a herança mais valiosa que você vai deixar para os seus filhos não é dinheiro, não é grana, não são ações na bolsa de valores, não é Bitcoin, o que você vai deixar de mais precioso para os seus filhos é a fé. É a fé. Imagine, eu quero que você pare para imaginar, não é uma imagem muito agradável, mas eu queria que você imaginasse agora o dia do seu velório. Queria que você se imaginasse num caixão, deitado, cheio de flores. Cheio de flor, só a carinha de fora. Um monte de gente lá dentro. Eu queria que você imaginasse agora o que os seus filhos iriam dizer sobre você. O que os seus melhores amigos iriam dizer a seu respeito. Tenta imaginar o dia do seu velório. Tenta imaginar as pessoas falando, essa pessoa, esse fulano, João, a Maria, foi um crente fiel, verdadeiro, que deixou uma herança fantástica para os seus filhos que estão aqui, que não estão aqui desesperados arrancando os cabelos porque tem a certeza de aonde o seu pai ou a sua mãe está agora, que foi alguém que talvez não tenha sido um pregador, que subiu num púlpito, ganhou multidões, mas que dentro da sua casa, fez da sua casa um campo missionário e ganhou a sua família para Jesus, influenciou a sua família, os seus filhos, e com isso também acabou conquistando vizinhos, parentes e amigos. Será que é isso que a gente vai ouvir no nosso velório? Ou será que apenas vamos dizer, foi um grande empresário, ganhou muita grana, deixou os filhos bem de vida, uau, fantástico, que maravilha. Tinha muitos defeitos, muitas qualidades, muitos amigos, jogou futebol na praia, fez muita academia, malhava pra caramba e tal. E, gente boa, é só isso. É só isso. Será que é só isso? Gente, a Babilônia está destinada à destruição. Ela não tem remédio. Nós fomos chamados para ser aqueles que salvam, aqueles que sobreviveram ao afundamento do Titanic. Amém, gente? Você pode colocar sua mão sobre o seu coração? E eu queria convidar você para nós orarmos aqui. Qual é a minha oração nessa manhã? É que nós tenhamos uma consciência despertada de que há um mundo que vem comendo pelas beiradas, que vem sorrateiramente com filosofias e ideologias, que se infiltram em muitos lugares, onde politicamente acaba suplantando a verdade da palavra, e nós queremos estar imunizados, não pela lei, mas fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, para sabermos discernir o bem do mal. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz isso. Nós precisamos saber e aprender a discernir o bem do mal.
O mal não se apresenta como mal, o mal se apresenta como bem. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o inimigo das nossas almas, ele vem se disfarçando como anjo de luz, para enganar os eleitos. Você é um eleito, você é uma eleita, você é um escolhido. Então saiba disso, saiba disso. Você é escolhido? Você é escolhida? Então você é o alvo principal, favorito de Satanás. O diabo não está com o alvo no mundo, o mundo está na mão dele. Você é o alvo favorito. Você é o alvo e ele vai mandar a carga pesada. Contra quem ele vai mandar a carga pesada? E a carga pesada do diabo não são circunstâncias ou situações, são ideias, são pensamentos. E é preciso que a gente se conscientize, Pai, eu quero ser um instrumento da graça nas tuas mãos. Nós queremos ser genuinamente parte dessa corrente que foi iniciada lá atrás pelo Senhor Jesus, que veio chegando até os dias de hoje através de homens e mulheres idôneos, não religiosos, não pregadores de um sistema, mas pregadores da verdade. Veio chegando até nós e nós somos o remanescente. Há muita religiosidade nesse mundo, muitas igrejas, mas a palavra da verdade não tem sido divulgada com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma amplitude que a palavra da graça. E nós estamos aqui para orar e interceder, primeiramente por nós aqui como igreja, como nova igreja. Nós também intercedemos por outras igrejas, começando pelas igrejas que estão localizadas na Barra da Tijuca, no Recreio, na Zona Sul, igrejas do Rio de Janeiro, cujos pastores acabaram sendo desviados da sua missão principal de divulgar a graça e passaram a divulgar um sistema, passaram a divulgar outras coisas, ideias próprias, imaginações, vãs filosofias, passaram a pregar o politicamente correto, que partiram para advogar a política desse mundo, dando apoio a candidato, divulgando o candidato do púlpito, fazendo do púlpito um palanque político. Nós intercedemos por essas igrejas para que o Senhor derrame sobre elas da tua misericórdia, da tua graça, e haja um despertamento de uma realidade que é a realidade do reino. Meu Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é luz. E aonde a luz chega, as trevas não podem prevalecer. Aonde a luz se manifesta, as trevas fogem. Eu quero te agradecer porque nesta manhã, o teu Espírito Santo se derrama sobre cada coração presente aqui nesse lugar, para convencer a cada um de nós daquilo que o Espírito Santo se propõe a convencer o homem que está em Cristo, a mulher que está em Cristo, que é convencer da verdade, da justiça. Muito obrigado, Deus, porque um dia nós estávamos no mundo e o teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, e nós vimos e enxergamos dentro do mundo espiritual a realidade da nossa pobreza, da nossa miséria, da nossa escassez, da nossa desgraça total, da nossa corrupção completa. Vimos ali a nossa falência espiritual, estávamos mortos, mas o teu Espírito Santo nos convenceu da justiça. E hoje nós somos filhos e filhas amados. Hoje nós somos alvo das tuas bênçãos. E nós sabemos, Pai, que o inimigo não se conforma com isso. E ele quer justamente trazer uma influência que vem de fora, que vem do mundo, em especial sobre as nossas crianças. E nós aqui repreendemos a todo o exército do inferno. Nós repreendemos aqui ao chefe supremo do inferno, Satanás, que já foi derrotado, que já foi desmascarado, que hoje é um rato derrotado, mas que ainda se acha alguma coisa e tenta fazer com que o mundo prevaleça sobre o reino. Nós, em nome de Jesus, declaramos aqui que o reino de Deus é maior. Nós aqui declaramos que um cristão cheio do Espírito Santo
forma com Jesus uma dupla que é um exército suficiente para botar para correr todo o inferno elevado à 10ª potência. Que não há força do inferno que possa prevalecer contra a genuína e verdadeira igreja do Senhor Jesus. Que não há artimanha do inferno que possa prevalecer contra a verdade. Que não há plano que o inferno possa traçar, que possa vencer os planos do nosso Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos como igreja, não é expulsar da vida dos crentes nenhum demônio, porque todos nós em Cristo já estamos livres. Somos casa do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos ser conscientizados da Tua palavra, da realidade do que acontece no mundo espiritual, para que nós, ó Deus, estejamos conscientes de que a genuína e verdadeira guerra espiritual se estabelece nos nossos pensamentos, na nossa mente. Quando o diabo lança pensamentos, dardos inflamados, tentando conduzir os nossos pensamentos para o erro, desviar o nosso pensamento e a nossa visão da verdade. E tenta fazer com que nós olhemos e nos conformemos com este mundo, quando a Tua palavra nos diz que nós não podemos e não devemos nos conformar com este mundo, nós devemos renovar a nossa mente na palavra, para que nós possamos aí então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que nós queremos. E essa vontade que é boa, perfeita e agradável, ela começa na nossa casa, que as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes, pré-adolescentes, os nossos jovens que já estão a nível de faculdade, aqueles que estão recentemente casados, que já estão constituindo uma família, que eles sejam imunizados pelo Teu Espírito contra esta ideologia ou essas ideologias diabólicas, que se infiltram através de aulas, professores, filmes, séries, tantas coisas. E nós precisamos de filtro. Precisamos de filtro para separar o que é bom do que não presta. Precisamos de filtro. Como pais e mães, nós precisamos de filtro para saber, para não estarmos aqui sendo radicais, proibindo os nossos filhos de assistir qualquer coisa na televisão, na internet, mas que nós tenhamos filtro para saber o que é bom, o que edifica e o que atrapalha, o que vem causar confusão na mente da criança, do jovem, do adolescente. Em nome de Jesus, guarda as nossas crianças, Espírito Santo. Faz na obra de cada uma das nossas crianças, crianças que frequentam a geração nova, crianças que são nossos filhos, crianças que estão debaixo da nossa autoridade, da nossa guarda, da nossa tutela. Faz com que essas crianças, ó Deus, recebam da nossa parte uma influência que não possa ser negada, diminuída ou apagada pela influência desse mundo. Que não haja professor, amigo, ou quem quer que seja, que tenha uma influência sobre os nossos filhos maior do que a nossa influência como pais. Que no nome do Senhor Jesus, nós façamos por onde sermos pais e mães que merecem ser honrados pelos seus filhos. Que nós saibamos, ó Deus, que há uma guerra, mas que nessa guerra, quando nós nos posicionamos de forma correta, não há possibilidade, mínima que seja, do inimigo ganhar espaço e nos vencer. Nós não veremos os nossos filhos sendo engolidos pelo sistema desse mundo, em nome de Jesus. Nós não veremos os nossos filhos sendo ideologizados,
sendo transtornados na sua mente com filosofias de gênero, com ideologias de intersexualidade, nós não veremos os nossos filhos sendo levados, arrastados por essa onda diabólica, infernal, por esse tsunami maldito. Os nossos filhos vão saber que menino é menino, menina é menina e Deus nunca erra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja com discernimento, com sabedoria, cujas portas estão abertas para receber qualquer pessoa, de qualquer cor, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer ideologia. Mas nós recebemos essas pessoas, orando por elas, para que elas sejam tocadas e transformadas e sejam influenciadas pela ideologia de Cristo, e não o contrário. Nós não estamos com a porta aberta, Deus, porque advogamos o politicamente correto. Não, nós estamos com as portas abertas porque amamos o mundo de tal maneira, como o Senhor amou o mundo de tal maneira, que nós damos um espaço, assim como o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós não abrimos mão da verdade. O erro continua sendo erro, o pecado continua sendo pecado, a mentira continua sendo mentira, e o Senhor continua sentado num trono de glória, do qual nunca se levantou e do qual nunca se levantará, para ceder aquilo que esse mundo intenciona e pensa. Meu Pai, no nome de Jesus, nós não estamos aqui para promover uma guerra contra ninguém, mas nós estamos aqui para defender as causas e os valores de Cristo. E em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos uma igreja forte, uma igreja consciente, uma igreja que ama e influencia, e não uma igreja que é influenciada. Uma igreja que conhece da onde vem e para onde vai. E não uma igreja que está perdida procurando um caminho, procurando se achar. Não, nós fomos achados em Cristo, e em Cristo nós permanecemos. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso norte, Jesus é o nosso alvo. Nós chegamos aos pés da cruz, e ali deixamos todo o fardo, ali deixamos a velha natureza, ali deixamos o pecado, para seguir em frente, na direção do autor e consumador da nossa fé, que está vivo, assentado num trono de glória. Não louvamos a um Deus morto, não louvamos a uma ideia, não louvamos a uma religião, não, nós louvamos a um Deus vivo, real, presente, em cada dia da nossa vida, a cada reunião onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Ele está presente, o noivo está presente, o noivo está presente. Obrigado, Jesus, pela Tua presença nesse lugar, a cada culto, a cada encontro. Há cultos mais animados, há cultos mais pacatos, há cultos mais pentecostais, há outros cultos em que nós estamos mais para uma igreja batista, mas todas as vezes que nos reunimos, nós te damos graças porque o Senhor está presente. Muito obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, nesse lugar, nessa manhã. Se outros se esqueceram de Ti, Espírito Santo, nós não esquecemos. Nós temos a consciência plena de que Você, Espírito Santo, é a presença absoluta, real, verdadeira de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo em nós. Nós temos a ideia plena e certa de que Você é o nosso guia, que nos leva a toda a verdade. Nós temos a plena convicção, Espírito Santo, da Tua unção presente nesse lugar para curar,
restaurar, libertar, abençoar de forma plena. Nós temos a plena convicção, Espírito Santo, de que você é real. Você não é uma fumaça, você não é uma força, você é Deus, presente em nós, presente nesse lugar, em nós e sobre nós. Nós te agradecemos, Jesus, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Porque ali, naquela cruz maldita, nós nos tornamos abençoados. Ali naquela cruz terrível, nós fomos libertos. Fomos restaurados plenamente à comunhão contigo, que havia sido perdida por Adão lá no Jardim do Éden. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ali fomos reunidos de volta a ti, de uma forma sobrenatural e imerecida. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos a coroa de espinho, nós merecíamos o flagelo, mas o Senhor Jesus levou tudo por nós, e ali nós fomos justificados, fomos transformados de pecadores, pobres, miseráveis, em justiça de Deus. Uau, Deus! Uau! Que gratidão há em nosso coração, porque fomos transportados das trevas para a luz. Não merecíamos, fomos transportados de uma vida eterna, queimando, sofrendo, consumidos pelos vermes, uma consumção que não acaba nunca. Fomos transportados desse sofrimento eterno para o reino do Filho do teu amor, onde há paz, alegria, justiça no Espírito. Muito obrigado, Deus, por tremendo livramento. Muito obrigado por tamanha salvação. Ajuda-nos a ser agora transmissores, veículos, vasos puros e limpos, para transmitir a outros aquilo que foi recebido pelos apóstolos, aquilo que foi recebido por Paulo, que foi passado a Timóteo, que foi passado adiante de geração em geração, até chegar a nós. Muito obrigado, Pai.